Oi pessoal, vou gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês uma aplicação do método de Newton. O exemplo que eu vou considerar, eu vou tirar aqui do livro da Ruggiero. Na edição que eu tenho, é uma parte do exemplo 20 na página 80, capítulo 2. Então vamos considerar uma função f de x igual a 4 seno de x menos e elevado a x. Essa função possui um zero isolado no intervalo I, que é o intervalo 0, 1. Bom, então, o que é o método de Newton? O método de Newton é o método de ponto fixo, só que com a função φ especial. A função φ especial é a função φ de x igual a x menos f de x sobre f' de x. Então, nesse caso, φ de x vai ser igual a x menos, vou colocar entre parênteses, a minha f de x está aqui em cima. Então, 4 seno de x menos e elevado a x. E aqui embaixo é a derivada disso que está aqui em cima. Então, a derivada de 4 seno de x menos a derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x. Nesse exercício, não está dito aqui qual o x0 que nós vamos tomar. Normalmente, nos exercícios de método de Newton, eu vou dizer para vocês qual é o x0. Embora a gente talvez pudesse usar aquele critério que é usado geralmente no método de aproximação sucessiva. Mas eu vou escolher o x0 porque a gente não vai verificar que essa φ satisfaz aquelas condições do teorema de convergência. Então, nós não vamos verificar que a φ é contínua, com derivada contínua. Nós não vamos verificar que o máximo do módulo de φ' de x é menor do que 1. E também não vamos escolher o x0. Essa φ do método de Newton é uma função especial que a gente vai ter convergência com ela praticamente sempre. É muito raro você encontrar um caso onde isso aqui não vai convergir. Então, eu vou pegar meio aleatoriamente aqui o x0 como sendo o ponto médio daquele intervalo dado, ou seja, 0,5. E vou começar a fazer as iterações. Então, eu vou colocar aqui já direto numa tabelinha as iterações. E a minha tabelinha sempre vai ter aqui uma coluna de índices, os valores de xi. Observe que aqui é xi, porque a minha coluna de índice é i aqui. Vocês não podem colocar i e xn. Não faz sentido, você não relaciona a coluna de índices com a coluna dos valores xi. O critério de parada para o método de Newton, obviamente, vai ser o mesmo critério de parada do método do ponto fixo, já que é ainda um método de ponto fixo. A gente sempre vai fazer as 3 primeiras iterações, e aí sem contar de índice zero, sem pensar em nenhum critério de parada. Então aqui eu vou colocar o x0, que eu disse que é ser 0,5. A partir daí, eu tenho que realmente calcular as minhas iterações, usando sempre, né, que agora o x1 vai ser φ de 0,5, com essa φ que eu coloquei aqui. Eu esqueci aqui, eu vou considerar uma precisão epsilon igual a 0,001. Então, digamos que eu vou procurar uma raiz aproximada para f com erro menor do que 0,001, ou 10 a menos 3. Vou calcular aqui o φ do x0, que vai ser o meu x1, e vou ter como resultado, vou anotar os meus resultados também com 4 casas decimais, 0,3555, considerando aí o arredondamento. O meu x2, que é o φ do x1, 0,3704, e o meu x3, 0,3705. Então, essas 3 primeiras
aproximações, x1, x2, x3, eu calculo sem pensar no critério de parada. Aí agora eu paro e olho o tipo de sequência que eu formei aqui nessa coluna do x. 0,35, 55, 37, 0,4 e 37,05. Então, daqui para cá eu tive valores que só aumentaram. Se só aumentou, eu tenho aqui uma sequência crescente. Tá? Uma sequência crescente. Se a sequência é crescente, eu vou, então, usar o critério de parada referente à sequência crescente. Eu tinha que comparar o valor de xi mais 2epsilon com o valor de φ de xi mais 2epsilon. Eu tenho que parar de calcular a minha sequência no momento em que esse cara for menor que esse. Alguns alunos perguntaram por que eu fui direto para essa terceira iteração e não verifiquei aqui antes, porque aí eu podia ter parado antes. Só que se eu venho aqui e verifico o critério de parada, sei lá, para x1 e não é satisfeito, eu tenho que calcular para x2 para ver se foi satisfeito na segunda iteração. Mas se não for satisfeito, eu tenho que ir para x3. O x3 é o meu melhor resultado, é o que deve estar mais próximo da raiz. E eu já sou obrigado a calcular essas três primeiras iterações. Então, é muito mais conveniente eu ir direto aqui, ó. Porque se foi satisfeito aqui, pronto, eu vou usar esse resultado, esse valor aqui para apresentar minha resposta. Agora, se não foi satisfeito, também não foi satisfeito nas anteriores. Então, eu não perdi tempo fazendo conta anteriormente. Então, vamos colocar aqui quem é o x3 mais 2epsilon. É esse valor aqui, mais 2 milésimos, que é 2 vezes a minha precisão. 37,25. E vamos calcular o φ desse valor aqui, ó, φ de 0,3725. Vou fazer a conta aqui no computador mesmo, para ser rapidinho. Φ de 0,3725 é 0,370 com arredondamento 0,6. Então, esse valor deu menor que esse. Vou passar para uma outra folha. Opa, não está aparecendo aqui, cortei. Então, deu 0,3706. Então, esse valor deu menor que esse. Então, observe que a gente tem aqui o φ de x3 mais 2 vezes aquele epsilon, que é igual a φ de 0,3725 deu 0,3706. Com certeza é menor do que o 0,3725, que é o x3 mais 2epsilon. Então, está satisfeito, né, por causa dessa desigualdade aqui, o critério de parada no caso de função de sequência crescente. Aquela sequência xi é crescente, não é a função φ, não é a função f, é a sequência de valores que a gente monta. Se está satisfeito, a gente apresenta a nossa solução aproximada. Então, a solução aproximada vou chamar aqui de R, e ela não vai ser exatamente o 0,37, o x3, né? 0,3705. Vai ser o x3 mais epsilon, ou seja, 0,3705 mais, vou colocar 10 a menos 3 aqui para caber. Então, R, a minha solução aproximada, estou chamando de R, é 0,3715.